Salve moçada, tudo bem com vocês? Professor Adriano Remorim Traubach, Física. Pessoal, eu estou gravando umas videoaulas de Física porque vocês têm um conteúdo no Centro de Mídias. Só que lá o pessoal passa muito por cima, eles só dão alguns conceitos básicos para vocês. E na verdade nós temos que saber um pouquinho mais, principalmente aí pelos desafios do dia a dia, os Enems da vida, os vestibulares que mais para frente vocês deverão enfrentar e a própria disciplina física, né? Então é necessário que eu passe alguns conceitos a mais para vocês. Vocês estão na segunda série do ensino médio. Na segunda série do ensino médio, vocês vão ver de física basicamente questões envolvendo calor, temperatura, também ondas, ótica, a parte de ótica, né? Mas principalmente essa questão de calor e temperatura. Então nós temos que bater bastante em cima desses pontos. Então eu preparei aqui uma videoaula para vocês sobre a questão de calor, temperatura, os conceitos. Nós vamos ter que fazer alguns exercícios, mas fiquem tranquilos. Eu vou passar da maneira mais suave possível para que, de fato, vocês aprendam esse conteúdo. Pessoal, então aqui, Física, professor Adriano Remorim Traubach, segunda série. Tema da aula de hoje: os fenômenos e os sistemas cotidianos que envolvem a troca de calor. A propriedade térmica dos materiais. Ok? Então, vamos começar o nosso estudo sobre calor e essa questão de energia térmica. Energia térmica de um corpo. Energia térmica de um corpo é o somatório, então é a soma das energias de agitação das suas partículas e depende da temperatura do corpo e do número de partículas nele existentes. Pessoal, eu vou dar um exemplo para vocês sobre a questão da agitação das partículas. Por exemplo, a água. Nós temos a água em vários estados. Por exemplo, o estado sólido, o gelo. O estado líquido, a água. E o estado gasoso, o vapor da água. Então, quando a água ela está no estado sólido, eu vou fazer aqui um desenho. No estado sólido, o gelo, né? A água no estado sólido. O gelo. Nós temos aqui as partículas, os átomos, os elétrons, aqui um junto com o outro. Lembrando que o H2O é duas partículas de hidrogênio, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, H2O. Então, elas estão ligadas, né? Os elétrons, os átomos dos elementos químicos, do hidrogênio, do oxigênio, né? Estão ligados aqui entre si e elas têm uma agitação, elas têm um movimento. E como que funciona isso? Por exemplo, no estado sólido, a água, as partículas da água, quando elas se encontram no estado sólido, no formato de gelo, elas estão ligadas, mas a nuvem de elétrons e o núcleo dos elementos químicos estão numa agitação mais devagar. Eles estão ligados, mas numa agitação mais devagar. Quando a água está no estado líquido, a agitação, ocorre a ligação das moléculas, dos elementos químicos, só que os elétrons ali, a ligação, elas já estão um pouco mais agitadas. Os elétrons eles estão circulando mais rapidamente. A molécula ela está numa velocidade mais acelerada, a agitação das moléculas, das partículas. E quando a água, por exemplo, está no estado gasoso, no vapor de água, que é o estado gasoso, as moléculas estão cada vez mais rápidas ali, a ligação delas. Elas estão em movimento, mas estão cada vez mais agitadas. Então, isso que é a questão
da agitação das partículas e ela depende da temperatura. Quanto mais eu aumento a temperatura, mais ocorre essa agitação entre esses elementos químicos que estão ligados. Ok? Pessoal, agora vamos entender o que é o conceito de calor. Nós sabemos que a temperatura ela está relacionada aí com a agitação das moléculas, né? Então, quanto mais temperatura, mais agitação das moléculas eu vou ter. Por exemplo, estado sólido, gelo, as moléculas estão juntas, mas estão numa agitação um pouco menor. Quando está o estado líquido, as moléculas já estão se agitando mais, e no estado gasoso, mais ainda. Vamos entender o conceito de calor. O que é o calor? Pessoal, calor é a energia térmica, então é uma energia térmica em trânsito de um corpo para outro ou de uma parte para outra de um mesmo corpo. Trânsito este que é provocado por uma diferença de temperaturas. Eu vou dar um exemplo para vocês, para que vocês compreendam o que é essa questão de troca de calor. Por exemplo, no inverno, é um exemplo hipotético esdrúxulo, tá? Só compreendam, ninguém vai estar fazendo isso, mas é um exemplo que ocorre na física. Se nós tomarmos um banho no inverno com água fria, então já está frio o ambiente, e você toma um banho com um chuveiro com a água fria. Normalmente a temperatura da água ela é 1 grau a menos que a temperatura do ambiente, certo? Então você está no inverno, você está tomando um banho de água fria. Quando você sai do chuveiro, você vai sentir calor. Você vai sentir como se o ambiente estivesse mais quente. Realmente está, porque a temperatura da água ela é 1 grau abaixo da temperatura do ambiente. Então, quando você sai, você tomou aquele banho de água fria, você vai ter a impressão que você está quente em relação ao ambiente, mas o ambiente todo está frio. Entenderam? Isso que é o calor, essa troca de energias que é o calor. Então, o calor é a energia térmica em trânsito de um corpo para outro ou de uma parte para outra de um mesmo corpo. Trânsito este que é provocado por uma diferença de temperaturas. A temperatura de um corpo é a medida do grau de agitação das suas partículas, como eu falei para vocês. Conforme eu coloco calor, as moléculas, as partículas, elas começam a agir de forma diferente. Quanto mais frio, né, elas têm uma agitação menor. Quanto mais quente, mais calor que eu coloco, elas possuem uma agitação maior. Venham comigo aqui, pessoal. A transferência espontânea de energia entre os corpos é provocado pela diferença de temperatura. Então, como eu dei o exemplo para vocês do banho de água gelada num ambiente frio. Então, a transferência espontânea de energia entre os corpos é provocada pela diferença de temperatura. E essa energia em trânsito é denominada calor. Então, o calor é essa troca de energias. E a temperatura de um corpo, já a temperatura, ela está ligada ao grau de agitação das moléculas. Pessoal, é muito importante agora que vocês saibam também quanto que vale uma caloria. Esse termo vai acompanhar vocês tanto na questão de física quanto nas questões de química. Por exemplo, uma caloria, uma caloria, é a quantidade de calor que 1 grama de água pura, então a quantidade de calor necessária para 1 grama de água pura que ela deve receber sob pressão normal,
a pressão normal de 1 atm, a pressão normal, eu vou explicar para vocês daqui a pouco o que é a pressão de 1 atm, para que sua temperatura seja elevada de 14,5 graus Celsius para 15,5. Então, uma caloria é o quanto de calor que eu preciso para que 1 grama de água pura, nas condições normais de pressão, ela deve receber para que a sua temperatura seja elevada de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Eu vou aumentar 1 grau Celsius, de 14,5 para 15,5. Então, é a quantidade de calor que eu coloco naquele corpo, né? Equivalente a 1 grama de água pura que ela deve receber para aumentar esse 1 grau, de passar de 14,5 para 15,5. Pessoal, venham comigo agora nessa outra parte da lousa, que eu vou explicar para vocês o que é a pressão. Então, a fórmula da pressão, do ponto de vista físico, P é igual a F dividido por A. P é igual a F sobre A. P de pressão, o F é a força que é aplicada e o A é a área. Então, o que é a pressão? Eu aplico uma determinada força numa área. Isso é a pressão. E um ATM, ou uma atmosfera, como o pessoal fala, a ATM é a atmosfera. É a pressão que exerce 760 milímetros de mercúrio, Hg é o elemento químico mercúrio, parte de química, ou 76 centímetros de Hg naquela determinada área. Então é a pressão que eu faço, que eu exerço, numa determinada área. E foi convencionado que 1 atm, 1 atmosfera, é igual a 760 milímetros de mercúrio, ou 76 centímetros de mercúrio numa determinada área, naquela área que é aplicada essa pressão. Equivale também a 1,1325 bar, que é outra medida de pressão, ou 101.325 PA, que significa pascais, ok? Então, tudo isso para quê? Porque vocês entenderam que uma caloria é a quantidade de calor que eu devo aplicar em 1 grama de água, que ela deve receber sob a pressão normal de 1 atm, que é 760 milímetros de mercúrio num centímetro quadrado aplicado, para que essa temperatura ela seja elevada de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Pessoal, depois eu vou colocar para vocês um papel falando sobre a pressão atmosférica, sobre 1 atm, uma atmosfera. Como que Evangelista Torricelli chegou a esta conclusão de quanto valia 1 atm, que é 760 milímetros de mercúrio. Ele pegou um tubo de vidro, encheu de mercúrio, um tubo de vidro fechado, e deixou esse mercúrio sendo despejado numa bacia. Como era um tubo fechado, como se fosse uma pipeta, o mercúrio ele escorreu até um certo ponto, devido à pressão atmosfera, a pressão atmosférica, a grande quantidade de oxigênio que nós temos no planeta, ela sofre uma pressão devido à gravidade, que atrai toda essa quantidade para baixo. Dependendo da altitude que nós estamos, essa pressão ela é maior ou é menor. Então, ele chegou à conclusão que esse mercúrio que escorria por esse tubo de vidro, ele parou de escorrer quando ele chegou em 76 centímetros. E aí ele viu que naquelas condições, naquele local que ele estava, equivalia a isso, a
Então, uma atmosfera igual a 760 milímetros de mercúrio ou 76 centímetros de mercúrio em relação à gravidade terrestre, ok? Vou deixar um papel para vocês. Quem tiver aí dúvidas a esse respeito, depois, por gentileza, consulte esse papel. Pessoal, prosseguindo nossa matéria, Joule. Nós utilizamos o Joule como medida de referência de calor. Então, o Joule, como o calor é uma forma de energia, então, por exemplo, quanto mais calor eu coloco num corpo, quanto mais calor aquele corpo recebe, com o aumento da temperatura, então a temperatura é aquela variação de energia cinética das moléculas. Quanto menos temperatura, as moléculas elas estão numa agitação menor. Quanto mais temperatura, elas estão numa agitação maior. Até Kelvin, ele, ao fazer pesquisas com temperatura, ele chegou à ideia do zero absoluto. O zero absoluto é um determinado valor que nas próximas aulas eu vou estar passando para vocês. E o pessoal acreditava que quando se chegasse no zero absoluto, as moléculas elas parariam. Elas não teriam mais essa agitação por menor que fosse. Né? É uma teoria física a esse respeito. Mas enfim, o Joule então é uma forma de medida de energia muito utilizada em calorimetria, na parte de calor. Sua unidade usual de medida é o Joule, em homenagem a James Prescott Joule, esse americano. Ele viveu de 1818 a 1889, que entre seus trabalhos demonstrou a equivalência de energia mecânica e energia térmica. Então, como vocês estudaram na primeira série do ensino médio, a questão de trabalho. Trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Sempre que eu estou empurrando um determinado objeto, por exemplo, eu estou empurrando este apagador numa superfície plana, eu estou realizando um trabalho, né? Então, é força vezes o deslocamento vezes o cosseno em relação ao ângulo da superfície que ele está envolvido. E Joule, ele associou essa questão de trabalho ao calor, porque antigamente o pessoal utilizava muito máquinas a vapor, né? A máquina a vapor, os trens antigamente eram a vapor, aquelas locomotivas a vapor, como nós assistimos em filmes do Velho Oeste, né? O motor elétrico ele somente surgiu muito tempo depois. Então, ele realizou trabalhos envolvendo energia mecânica e energia térmica, principalmente devido ao calor que essas máquinas a vapor elas produziam. Na comparação com a definição de Joule, foi estabelecido como trabalho realizado pela força de 1 newton, quando o ponto em que a força é aplicada se desloca 1 metro na direção da força. Então, o trabalho, força de 1 newton, quando o ponto em que a força é aplicada se desloca 1 metro na direção da força. São determinados conceitos para que vocês entendam, por exemplo, que o Joule é uma medida utilizada na parte da física que envolve o calor, a calorimetria. Então, para a gente ter alguns conceitos relativos a essas unidades, aonde vocês vão utilizar, por que é utilizado tal unidade, ok? Pessoal, então nesse sentido foi estabelecido que uma caloria em relação ao calor equivale a 4,1868 joules. Então, uma caloria, 4,1868 joules. O pessoal fala 4,18. Dependendo do exercício de física, o pessoal costuma arredondar uma caloria para 4,2 joules, para facilitar as contas, ok? Mas uma caloria
ela vale 4,1868 joules. Só lembrem disso daqui, uma caloria 4,18 joules. Essa relação é usada na conversão de joule para caloria e vice-versa. E aí nós voltamos àquela fórmula do trabalho. Trabalho é igual a força, vocês lembram? Trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Quando eu quero calcular um trabalho, eu utilizo esta fórmula aqui e a resposta é em joules, tá? Que também é utilizado nessa parte da calorimetria, da parte da física. Então, essa relação é usada na conversão de joule para caloria. Então, o trabalho, que é em joules, é igual a joules que multiplica esse Q maiúsculo, que significa calorias. Trabalho igual a joules que multiplica calorias, ok? Nós também usamos essa unidade de calor, a chamada quilocaloria. Quilocaloria, sempre que tiver um K na frente, o K equivale a 1000. Então é uma letra grega, o quilo, né? O K, ele equivale a 1000. Então, sempre que tiver essa letra K na frente de algo, principalmente o K maiúsculo, equivale a 1000, que significa quilo, né? É uma letra grega, o K vale 1000. Então, usamos também como unidade de calor a quilocaloria. E o K quanto que vale? Vale 1000. Então, sempre que tiver o K na frente, vale 1000. Uma quilocalorias é igual a 1000 calorias, tá? Ou 10 elevado à terceira. Vocês lembram que quando vocês estudaram exponenciação, 10 elevado à terceira é a mesma coisa que eu faço a seguinte conta: 10 vezes 10 vezes 10. Então, 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 10, aí eu chego no 1000. Então, 10 elevado à terceira é igual a 1000. 10 elevado à segunda é igual a 100. Ok? Então, 10 elevado à terceira igual a 1000. Então, uma quilocaloria é igual a 1000 calorias. Ok? Só a título de conhecimento, que nós vamos usar todos esses conceitos físicos e matemáticos mais para frente nessa disciplina de calorimetria. Outra coisa que vocês têm que saber em relação a conceitos de física, principalmente de calorimetria. Por exemplo, nas embalagens de alimentos, normalmente encontramos a chamada equivalência energética de uma porção. Vocês já pegaram uma lata de Nescau, uma lata de leite ninho, ou outro achocolatado qualquer, outro produto alimentício, que na embalagem traz assim: este produto tem tantas calorias, né? Essa energia ela é expressa em quilocalorias. Então, novamente, quando tiver o K na frente, que vale a 1000. Quilocaloria, quilo do K aqui. Ou em cal, mas esse C aqui é maiúsculo, tá? Porque ele representa caloria alimentar. Ou grande caloria, que são equivalentes a um cal, um C maiúsculo de caloria alimentar. Caloria alimentar maiúscula é igual a 1 quilocaloria. Aí vocês podem estar perguntando: mas professor, onde que eu utilizo isso na física? Quando que eu vou utilizar isso? Tem determinados exercícios de física que nós temos que calcular o trabalho. Por exemplo, uma lata de Nescau, ela fornece tantas calorias. Qual que vai ser a energia necessária que eu vou ter consumindo essa lata deste achocolatado, deste produto, para elevar uma massa a tantos metros de altura, fazer um trabalho, né? Então,
aí está a explicação para a utilização prática na física. Por que que vocês veem esses conceitos? Por que que vocês têm que estudar esses conceitos? Mais para frente eu vou estar passando um exercício para que vocês resolvam, simples, mas nesse sentido de resolver em relação à caloria alimentar, utilizando o trabalho, o Joule, que nós estamos aprendendo nessa parte de calorimetria, do estudo aí do calor, da temperatura, dessas energias provenientes e utilizadas no calor. Lembrando, uma pessoa precisa de 2.500, ó o K de novo, quilocalorias para as suas necessidades básicas diárias. Então, para que a pessoa sobreviva, ela precisa de 2.500 quilocalorias. Todos esses conceitos, pessoal, eu estou pegando do livro, o livro base de vocês, né? Que é aqui esse livro didático, Newton, Hello e Walter, do segundo ano de vocês, Termologia Ondulatória e Óptica, ok? Então, são conceitos que vocês têm que ver e depois na prática, através dos exercícios, né, e outros exemplos, nós vamos mostrar aonde eles são utilizados. Porque tudo que nós aprendemos, vocês podem ter certeza que é utilizado, tanto na matemática, na física, na química, questão de artes, de biologia. Então, tudo é utilizado e tudo tem um porquê de estar tendo esse conceito sendo explicado. Uma outra questão relacionada a conceitos que a Secretaria de Estado da Educação quer que nós passemos para vocês, através do currículo oficial do Estado, é os conceitos relacionados às chamadas trocas de calor. Em relação às chamadas trocas de calor, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós temos vários fenômenos que envolvem essa troca de calor. Por exemplo, o corpo humano que faz a troca de calor com o meio. Aquele exemplo que eu dei para vocês, numa época de frio, a pessoa tomar um banho de água gelada. Quando ela sair do banho, como a água normalmente está 1 grau abaixo da temperatura do ambiente, ela vai sentir calor em relação ao ambiente. Um outro exemplo, uma pessoa, por exemplo, que cai de uma embarcação num mar, numa água muito gelada, como as pessoas que estavam naquele naufrágio famoso do Titanic, que naquela região que o Titanic afundou, a água era muito gelada e o pessoal acabou morrendo de hipotermia, né? No caso, nós temos essas duas palavras. Nós temos a hipotermia, que é pouco calor. Termia significa calor, hipo é pouco. E a hipertermia, hiper muito. É muito, tá? Hipo é pouco, pouco calor térmico, e hiper é muito. Então, quando a pessoa ela caiu no mar, naquela região, naquela área muito gelada, ela começou a ceder calor do corpo para a água, que a água estava mais fria, mais gelada, até chegar ao ponto da pessoa não sobreviver, porque nós temos uma temperatura mínima e máxima para regular as nossas questões biológicas do nosso corpo. Então, a pessoa normalmente acaba falecendo, morrendo de hipotermia, que é quando ela cede muito calor ao meio ambiente e ela acaba sofrendo esses efeitos. Um outro exemplo, aconteceu inclusive com um brasileiro, ele foi acampar na África, num monte lá, uma montanha muito alta que ele queria escalar. Ele não levou roupas de frio, né? E
a gente sabe que determinadas montanhas, regiões altas, à noite, devido à altitude, se esfria, a temperatura do ambiente ela esfria consideravelmente, né? E esse brasileiro acabou não levando as roupas de frio, de proteção, cobertor, né? E ele acabou também falecendo de hipotermia, porque a área que ele estava gelada demais, estava muito frio, e a temperatura do corpo ela perdeu muita temperatura. Então, é onde são utilizadas as chamadas trocas de calor. Um outro exemplo também na preparação de alimentos, né? Determinados alimentos, para você prepará-los, o ponto de cozimento daquele alimento, o ponto de fritura ideal, eles têm que atingir aquele ponto para que o alimento, a carne, por exemplo, a massa, o macarrão, ele seja feito. Então, na preparação de alimentos, no derretimento das geleiras, até entra a questão climática, né? O pessoal aí com as constantes emissões de gás carbônico pela indústria, os escapamentos dos veículos que utilizam aí gasolina, combustíveis fósseis, o diesel, a gasolina, etc. O efeito estufa acaba aumentando a temperatura global e causa o derretimento das geleiras. Então percebam que tudo está ligado, inclusive nessa questão física, né? A física é o estudo da natureza. A física é o estudo da natureza. E tudo está ligado. Pessoal, nessa parte da aula, nós vamos estudar as principais propriedades térmicas dos materiais, que de acordo com o currículo oficial nós também temos que estudar isso, né? Então, primeira das propriedades, o calor específico. O calor específico trata-se da quantidade de calor necessária para que cada grama de uma substância sofra variação de temperatura de 1 grau Celsius. Então, calor específico é isso. Qual é a quantidade de calor necessária para aumentar, para que cada grama de uma determinada substância aumente 1 grau Celsius. Então, isso é o calor específico. Nós temos um cálculo também para isso, só que no momento nós vamos se ater aos conceitos. Então, calor específico trata-se da quantidade de calor necessária para que cada grama de uma substância sofra a variação de temperatura de 1 grau Celsius. Ok? Então, essa é a primeira propriedade térmica dos materiais, o calor específico. Agora nós vamos ver a segunda propriedade térmica dos materiais, a condutividade térmica. A condutividade térmica quantifica a habilidade dos materiais de conduzir energia térmica. Então, nós temos diferentes tipos de materiais. E cada tipo de material conduz o calor, conduz a energia térmica de uma maneira diferente. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um exemplo prático disso daí, da condutividade térmica. Como que cada material, porque os materiais eles são feitos de diferentes elementos químicos. Então, cada material se comporta de uma maneira quanto à condutividade térmica. Alta condutividade térmica. O que é isso? Alta condutividade térmica é a forma de conduzir energia térmica, então é a forma de conduzir o calor, a energia térmica, de maneira mais rápida e eficiente do que estruturas análogas, parecidas, feitas com materiais de baixa condutividade térmica. Então, determinados materiais eles têm alta condutividade térmica, eles conduzem essa energia térmica, esse calor, de maneira mais fácil. Nós vamos ver um exemplo prático agora. Agora eu vou fazer uma experiência prática com vocês, porque a física ela é muito prática, né?
Então, para vocês verem na prática as coisas acontecendo, principalmente em relação a essa parte de dilatação térmica que eu falei para vocês. Então, uma experiência prática de física, o equipamento se chama dilatômetro comparador. Este equipamento, daqui a pouquinho eu vou mostrar ele de perto para vocês, ele tem 3 hastes de metais. A primeira haste e está nessa sequência aqui, ó. A primeira haste é uma haste de ferro, é um metal ferro. A segunda haste é latão, que é uma mistura de zinco com cobre, né? É o latão. E a terceira haste é o alumínio. Então eu vou mostrar aqui para vocês este equipamento. Dilatômetro comparador. Nós temos 3 hastes aqui. Ferro, a primeira. Latão, a segunda. E a terceira, alumínio. 3 tipos de metais diferentes. Aqui, ó, eu tenho uma mola para cada haste ligada numa agulha. E eu vou arrumar esta haste de cada metal. E aqui nós temos uma escala. Então, qualquer variação que essa haste sofra, por mais pequena que seja, vai ser representada enormemente nesta mola que tem este papel. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar cada haste na respectiva agulha dela. Vocês estão vendo 3 hastes, 3 agulhas, cada uma vai ter a sua agulha. E aqui a terceira agulha. Ok? Então estão ligadas aqui nas respectivas molas. Para não ter erro de paralaxe, ou seja, para estarem todas iguais, eu vou zerá-las por igual. Ela tem uma arruela aqui, uma porca, e conforme eu trago para a direita ou a esquerda, eu zero elas para não ter erro de paralaxe, ou seja, para ficar as 3 iguais, para vocês observarem. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esta cerâmica aqui, um pedaço de piso de azulejo cortado do tamanho aqui deste metal. Vou colocar aqui embaixo. Vou colocar álcool gel aqui. E depois que eu colocar álcool gel, eu vou colocar esta chapinha de metal por cima para ela distribuir o calor por igual das 3 hastes. Então eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de... colocar ela aqui em cima. Vou colocar um pouco de álcool gel aqui. Nós vamos tacar fogo neste álcool gel. Ok? Então tem um pouco de álcool gel aqui. Vou colocar esta cerâmica aqui. E sobre ela eu vou colocar esta chapa de metal aqui em cima para distribuir o calor por igual. E aí eu vou tacar fogo aqui, lembrando que as 3 agulhas estão ligadas em cada haste de metal. Então nós temos aqui na primeira haste, nós temos o metal, o ferro, da frente para o fundo é o ferro, depois o latão, depois o alumínio. Eu vou tacar fogo aqui e vocês vão acompanhar o deslocamento nesta parte aqui, que está ligada em cada metal. Então vamos lá. Vou tacar fogo nesta parte aqui no álcool gel. Pronto, o álcool gel já pegou fogo. Observem o deslocamento das varetas de metal ali representado. Então lembrando que essa primeira é ferro, o latão e a última lá de trás é o alumínio. Então observem essa dilatação dos materiais. Qual é um metal, a haste de metal que está se dilatando mais? Qual é a que está se dilatando menos? Então nós podemos observar aqui nessa experiência prática, olha que bacana, pessoal, as 3 hastes de metais, né? Cada agulha está ligado ferro, o zinco, o latão, né? E o alumínio ali atrás. Ok? Então essa é uma experiência prática
dilatação dos metais. Continuando com as propriedades térmicas dos materiais, uma outra coisa que é muito importante é o calor latente também. Nós vamos ver muito isso na parte de calorimetria, de exercícios de física, tanto em relação ao calor latente, quanto em relação ao calor específico, né? Então, o que é o calor latente? É também chamado de calor de formação. É a grandeza física relacionada à quantidade de calor que uma unidade de massa de determinada substância deve receber ou ceder, ou ela recebe o calor, ou ela cede o calor. Ela passa o calor para outro material, para mudar de fase. Então, no calor latente, o material ele muda de fase. Exemplo, passar do estado sólido para o estado líquido. Então, a quantidade de energia que eu utilizo, né? Quantidade de calor que uma unidade de massa de determinada substância deve receber ou ceder para mudar de fase. Então, por exemplo, passar do estado sólido para o estado líquido, a água, o gelo, passando para o estado líquido de água, né? Então, a fórmula do calor latente é o Q, que é calor latente em joules, então Q maiúsculo, é igual a M, que é a massa, multiplicado pelo delta, variação de entalpia. Então, sempre que nós tivermos esta letra grega, o delta, é variação de alguma coisa. E este H é a variação de entalpia. Essa variação de entalpia, o que ela é? Ela é relacionada à fusão, à vaporização ou à sublimação. Então, por exemplo, a fusão, quando o elemento ele passa do estado sólido para o estado líquido. Um exemplo que eu dei para vocês, o gelo, ele se funde, ele passa do estado sólido, do gelo, para o líquido, para a água. Um exemplo de fusão, eu vou fundir um queijo, por exemplo. Eu pego o queijo no estado sólido, uma mussarela, por exemplo, eu coloco numa chapa quente, ela vai derreter, né? E vai passar para o estado líquido. Então, eu fiz uma fusão, eu fundi ali o queijo, aquele material que era de estado sólido, passou a ser estado líquido, né? A vaporização, ela é relacionada do líquido para o gasoso. Por exemplo, eu tenho uma chapa muito quente, uma chapa de lanches muito quente, eu borrifo água, eu jogo água ali naquela chapa. Ela passa muito rapidamente do estado líquido para o estado gasoso. Já a sublimação, ela ocorre quando eu tenho um material de estado sólido e ele passa automaticamente para o gasoso. Por exemplo, uma chapa muito quente, mas muito quente mesmo, eu jogo um gelo ali em cima, ela já passa aquele estado de gelo para gasoso, para vapor d'água. Ela não passa pela água, ele já passa direto para o vapor d'água. Isto é a sublimação. Então, o calor latente é isso. Também chamado de calor de formação, é a grandeza física relacionada à quantidade de calor que uma unidade de massa de determinada substância deve receber ou ceder para mudar de fase. Então, da fase sólida para a fase líquida, da fase líquida para a fase gasosa, ou da fase sólida para a fase gasosa. Então, isto é o chamado calor latente. Lembrando novamente, a fórmula é o Q é igual a massa que multiplica a variação de entalpia, ΔH. Ainda em relação às propriedades térmicas dos materiais, nós temos também a chamada dilatação térmica. O que é a dilatação térmica? É o aumento do volume de um corpo ocasionado pelo aumento de sua temperatura.
o que causa o aumento da agitação de suas moléculas e, consequentemente, um aumento na distância média entre elas. Então, por exemplo, uma dilatação, por que as pontes elas têm aquela fissura, né, entre os materiais, para que quando ocorra dilatação por causa do calor, a ponte não venha a cair. Um outro exemplo, os fios que transportam energia, telefonia, etc. Eles têm sempre deixado uma barriga, um espaço a mais, para quando ocorre o calor, eles se dilatarem, e quando está na ocorrência do frio, eles se contraírem. Então, para o fio não arrebentar, porque se ficar muito justo, se não deixar um espaço sobrando de fio, quando ele se dilatar com o calor, ele acaba rompendo, quebrando. Então você tem que deixar uma barriga, né? Então isso é a chamada dilatação térmica. É o aumento do volume do corpo ocasionado pelo aumento de sua temperatura, o que causa um aumento na agitação de suas moléculas. Então, por exemplo, nós temos as moléculas arranjadas de uma determinada forma. Quando você aumenta a temperatura, este volume, que era antes ocupado pelas moléculas, ele aumenta também de tamanho. Então, se antes era assim, com o aumento da temperatura, há um aumento dessa vibração, dessa energia cinética das moléculas, que eu comentei com vocês, né? No estado... Por exemplo, numa determinada temperatura fria, a molécula está numa agitação mais lenta. Quando você aumenta a temperatura, você imprime mais temperatura, ela já aumenta a sua energia cinética, elas já começam a vibrarem mais rapidamente. E no estado gasoso ou de plasma, que é um estado ainda mais elevado, né? As moléculas estão numa agitação muito grande. Então, se antes elas ocupavam um determinado espaço, com a chamada dilatação térmica, elas ocupam outro espaço. Agora, nós também vamos estudar uma outra propriedade térmica dos materiais, que são as chamadas temperaturas notáveis. Olha que bacana o termo. Temperaturas notáveis. O que são as temperaturas notáveis? Os materiais podem existir simultaneamente em mais de uma fase. Por exemplo, a água existe simultaneamente no estado sólido, líquido e gasoso, simultaneamente em determinados pontos da Terra. Então, um exemplo de temperatura notável. Numa região muito gelada, nós temos os icebergs, que eles ficam flutuando aí nos mares. E o iceberg é um grande pedaço de gelo que está flutuando, solto no mar, né? E enquanto nós temos ele, que no estado sólido do gelo, o iceberg, nós também temos o mar, a água líquida, né? Então nós temos a água ali em duas formas, na forma sólida do iceberg e na forma líquida. E ainda eu posso dizer mais ainda, se nós observarmos o céu, se houver formações de nuvens, nós teremos a água em 3 estados: o gasoso das nuvens, o sólido do iceberg boiando no mar e o líquido da água. Então isso é uma chamada temperatura notável. A difusão térmica é também mais uma das propriedades térmicas dos materiais. Difusão térmica, ela indica como o calor se difunde através de um material. Isso depende, de um lado, da condutividade térmica do calor que nós vimos ali, até aquele experimento, quem conduz mais o calor, quem conduz menos. Condutividade térmica é representada por essa letra grega, que é o lambda, né? Se chama lambda, essa letra grega. Então, se de um lado ela depende da condutividade ou da velocidade da energia térmica no interior do material, como que se propaga essa energia térmica, essa velocidade da energia térmica? E de outro, o calor volumétrico. O que é isso?
a quantidade de energia térmica, quanto que eu tenho que colocar de energia térmica ali, que é necessária para aumentar a temperatura de determinado volume de material. Então, vai depender de duas coisas a questão da difusão térmica, da condutividade térmica, que é a velocidade de energia térmica no interior do material, então velocidade da energia térmica. E também da quantidade, de quanto de calor, quantidade de energia térmica necessária para aumentar a temperatura de determinado volume de material. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Ela é bastante conceitual. Mais para frente nós vamos trabalhar aí com as fórmulas, aprender a trabalhar com as fórmulas de calorimetria. Espero que vocês tenham gostado. E para comprovarem a presença de vocês, eu vou deixar um exercício para que vocês respondam no caderno, depois batam uma foto e me enviem ou pelo WhatsApp ou por e-mail, e quem não tiver condições, que leve na escola para que seja vistado esta matéria, para que possa atribuir a nota e a presença de vocês, ok? Então, um grande abraço para todos e até a próxima aula.